muitas coisas que você está recebendo no teu coração agora. Eu quero que você use essas informações, essas dúvidas, para que você possa buscar a verdade. Para que você possa encontrar dentro da tua vida, da tua rotina, da tua existência, momento para observar onde está a verdade, o que é a verdade e como encontrar. Porque cada ponto que eu trago aqui para você é um flash para que o teu coração possa encontrar as respostas. Quantas coisas nós precisamos analisar para chegar no o que tem de verdade no Dia dos Namorados? Qual é a verdade do Dia dos Namorados? Como que eu cheguei nisso? Será que eu sou uma mulher que, ano após ano, entra essa data e eu continuo me dando presentes, eu continuo dando presentes aos outros, eu continuo triste por não ter o namorado ainda nessa data, triste porque, meu Deus, será? O que isso tem a ver com o teu emocional, com a tua autoestima, com quem é você? Tudo isso, mulher, tudo isso faz parte deste processo que nós estamos vendo aqui, ok? Então, o primeiro registro de campanha de cartões do Dia dos Namorados, né, foi de Esther Holland, que é considerada a mãe do Valentine comercial nos Estados Unidos. Aqui só pra gente ter um parâmetro, tá? Como eram os cartãozinhos, não sei se vocês estão conseguindo enxergar por aqui, ó, mas eram assim. A Wikipédia foi a única fonte que eu encontrei estas fotos. Então, a menos que tenha reportagens de outras revistas, mas as fotos dos cartões foram aqui. O que me chama a atenção para quem criou a Wikipédia e por que ela é considerada a fonte da sabedoria nesses tempos atuais. Será que ela tem toda a sabedoria lá? Não sei, é que você investigue, ok? Então, no segundo ponto, para a gente poder avançar, a gente vai falar sobre o Brasil. Então, o Brasil, para você ter noção, o Dia dos Namorados ocupa o terceiro lugar de vendas, de maiores vendas no varejo, tá? Então, ele fica atrás somente do Natal e do Dia das Mães. É uma data muito importante. O foco, mulher, não é um amor cristão sacrificial, como é o amor, né? Mas o foco é naquele romantismo que já deu a base, né? Um amor sentimentalista, hedonista, expressos por gestos e agora, mulher, expressos por presentes, não é? Então, essa associação dessa ideia de expandir essa data do Dia dos Namorados para avisar lucro com associações de marketing, né, de varejo, fez com que a gente pudesse ter essa expansão que é a nível mundial hoje para essa data, tá? O Brasil, que é o queridinho das Américas, óbvio que não podia ficar para trás, então ele instituiu, né, que o Dia dos Namorados dele seria, então, celebrado em outra data, tá? Então, em 2006, o Brasil Institute, tá? Eu quero que você compreenda quem é o Brasil e o quanto nós somos importantes para o mundialismo e para todas as mudanças geopolíticas e culturais do mundo inteiro. Por que o Brasil é berço dos melhores e dos piores? Por que o Brasil é berço de tantas mudanças de mentalidade, tantos sacrifícios e, ao mesmo tempo, tanta inteligência, tanta sabedoria, tanta expansão? Então, assim, o Brasil tem tudo. Tem o melhor e tem o pior aqui. Você concorda comigo? O que você acha? Depois das eleições de 2018, então muitas coisas ficaram amostras aqui no Brasil para a gente compreender que o Brasil realmente não é para amador, não é mesmo? Então, quero que você conheça então esse Brasil Institute, que é um lugar, é um instituto mesmo, que foi fundado em 2006. É o Centro de Estudos Geopolíticos e Culturais focados exclusivamente em analisar o Brasil. Isso fica em Washington, nos Estados Unidos, criado em 2006. Produz relatórios, eventos e tendências sobre política, economia, meio ambiente, comportamento e cultura brasileira, ou seja, é um instituto específico para estudar o público-alvo brasileiro, a família brasileira, a mentalidade brasileira, o desenvolvimento brasileiro, para que não fuja da matriz, que é os Estados Unidos. Olha só como é profundo isso, tá? Eu deixei aqui os links para você pesquisar depois, vou colocar todos na descrição e você vai ver, poder acessar com os teus olhos mesmo esses lugares, ok? Esse instituto, tá? Ele trata a América Latina completa, ok? Então todos os países, mas o Brasil recebe uma atenção especial porque ele tem um peso geopolítico, né? Ele é o celeiro do mundo, ele é exportação e importação de criatividade, desenvolvimento, de alimentos. Então, assim, o Brasil é riquíssimo, você sabe disso. Ele produz esse cenário estratégico, o Brasil, então ele é conhecido, tá? Para que a gente possa criar as tendências, analisar as políticas de voltas, eles criam a tendência, eles implementam no Brasil e eles analisam o que deu certo, o que deu errado, para que eles possam jogar para o Ocidente. Então, o Brasil é extremamente importante para eles compreenderem. Por quê? Porque o Brasil é de núcleo, é de raiz cristã. Então, você vai percebendo que aqui não existe direita e esquerda num mundo como esse que nós estamos analisando. Não existe conflitos entre um partido e outro, entre um time e outro, entre um país e outro. Não existe. Existe uma sociedade, aos olhos de Deus, com base nos seus ensinamentos, com base na verdade, séculos, com comprovação de método, porque nós já vivemos a cristandade, já temos as comprovações do quanto ela deu certo para nós enquanto civilização, né? E ela analisa isso
né, de uma forma que nos coloca na situação de entendermos que não há outro caminho senão aqui. Ajuntam conosco ou aqueles que espalham. Aqueles que ajuntam conosco defendem a nossa fé, defendem os nossos princípios, defendem os nossos valores, defendem a doutrina de sempre, defendem os ensinamentos, defendem a encarnação do verbo, defendem tudo. Todas as razões da nossa fé, os fundamentos da fé católica, defendem. E tem aqueles que são contra. Né? Então nós precisamos compreender que nós vivemos nesses dois cenários. E é inteligente que um católico que se preze pela própria salvação, não é que se preze para qualquer outra coisa, não, né? Pela própria salvação, possa compreender como funciona este mundo em que nós vivemos para que possa tomar partido. No momento que precisar tomar partido. Mulher. Então, essa agência de tendência, tá, nos Estados Unidos, ela analisa, tá, a estética emergente nas nossas redes, o consumo de símbolos, a espiritualidade popular, os padrões de linguagem, uso de fé, cura, manifestação, valente, o que chama a atenção no povo brasileiro, né? Quais são as emoções dominantes nos discursos coletivos, o que a gente precisa investir mais para falar, o que a gente precisa deixar para depois, porque é tudo muito emocional. Quero que você entenda assim, mulher. O marketing, ele nasceu do emocional, da venda emocional, do comércio emocional. Então, hoje, mulher, existem técnicas que fazem com que você oferte o seu produto, o seu serviço, os seus materiais de forma emocional, conduzindo o seu cliente a racionalizar para o consumo. Então, essas técnicas são acessíveis a todos aqueles que gostariam de empreender. Então, há empreendedores que vendem e ofertam com maestria, sinceridade e honestidade. E há aqueles que utilizam das mesmas técnicas de persuasão para também vender o erro. Então, é importante que você conheça elas, domine elas, para compreender que você é um ser humano que pensa. Você é uma mulher valente, uma mulher vigilante, uma mulher que não cai em qualquer papinho de urgência, um papinho de escassez, né? Assim, você precisa compreender para que abatedouro você está sendo guiado. Porque a vida do cristão é de ser uma ovelha que está indo ao abatedouro. Essa é. A marca do cristão sempre foi a morte. A marca do cristão é a morte. E se nós estamos nos encaminhando para a morte e a nossa esperança está em Deus, em nos encontrar com Ele e viver a vida eterna lá no céu com Ele, então nós precisamos compreender que até mesmo na hora da nossa morte, até mesmo na hora que nós estamos nos encaminhando para o nosso abatedouro, nós precisamos entender quem são os pastores que nos conduzem até lá. E a quem eles trabalham. A quem eles trabalham e por quê? Ok, mulher? E a versão brasileira, ela foi criada artificialmente pelo João Dória, pai, tá? Pai do ex-governador, lançou uma campanha para a loja Clipper, com o slogan, não é só com beijos que se prova o amor. Não é só com beijos que se prova o amor. Sabendo de tudo que eu vou trazer aqui pra você, eu fico pensando assim, não é só com beijo que se prova o amor. Diria Judas, porque com beijo ele traiu o filho do homem. Né? Então não é só com beijo que se prova o amor. De fato, mas aqui ele estava querendo colocar os materiais. E aí, muito inteligente, a campanha foi implantada em 12 de junho, por ficar próximo ao dia de Santo Antônio, que é conhecido como Santo Casamenteiro. Uma tentativa de associar o sagrado do comércio ao comércio, o sagrado ao comércio, criando uma pseudo-legitimidade. Olha que lindo! Garanto que você já deve ter pensado isso no seu coração. Você, como uma mulher vigilante e inteligente, já deve ter pensado isso. Como assim? Eles escolheram do lado de Santo Antônio, um dia 13, outro dia 12. O que isso tem a ver? Será que é para legitimizar essa data? Será que é para levar mais ovelhas para esse abatedouro? Para que é? Por que ele escolheu essa data? Então, veja bem. Em 1949, então assim, 840 nos Estados Unidos. 109 anos depois, no Brasil. Você tá vendo, né, mulher? Esse é o nível que a gente tem de desenvolvimento em relação aos Estados Unidos. Não quero que você pare o que você está fazendo na sua vida, não agora, mas a buscar como está a sociedade, como estava a sociedade norte-americana há 10 anos atrás e correlacione com o Brasil hoje. Correlacione os jovens, os adolescentes, a mão de obra, os trabalhos, correlacione as doenças mentais, físicas, as ideologias, as políticas. Correlacione, mulher, porque não é por acaso que existe um instituto específico para estudar o Brasil e lançar tendência aqui dentro. Então a gente precisa compreender de que lado está esse instituto. Eu espero que você esteja compreendendo. Ok? O Dia dos Namorados, então, no Brasil, não surgiu de uma devoção nem de uma tradição cultural ou religiosa. Ela foi uma criação publicitária intencional com motivação puramente comercial. Ok, mulher? Não tem nada a ver com Santo Antônio, com casamento, vocação, religião. Não tem nada a ver com isso aqui, não. Ok? Inclusive com São Valentim também, né? A gente vai falar daqui a pouquinho. Ok? Então, é exclusivamente uma data comercial que está sendo utilizada junto com o símbolo religioso, que para nós católicos é venerável. Que é a vida dos santos, a história dos santos, que para nós é um exemplo, que para nós é uma direção, é um guia. Né? Então, veja bem, mulher, imagina, você tem algo que é seu e do nada as pessoas fazem o que querem com eles. Então, mulher, é isso que a gente precisa compreender.
Ok? Então vamos falar um pouquinho, mulher, desse João Dória Pai aí. Quem foi essa pessoa, tá? Então João Dória Pai, né, foi um publicitário influente na sua época. Publicitário, de novo, nós entramos no marketing. De novo, nós entramos nas propagandas. Stalin já falava que as propagandas dominam a verdade. Então a gente precisa compreender, entender qual é a verdade para que a gente não caia no algoritmo que não está nos levando para o lugar que a gente deseja, que é o céu. Ok? Em 1949, ele recebeu o desafio de uma loja chamada A Exposição Clipper, em São Paulo, para aumentar as vendas no mês de junho, que era um período fraco para o comércio. Dória, inspirado no Valentine's Day americano, criou a campanha com esse slogan que nós já falamos. Não é só com um beijo que se prova um amor. Essa frase trazia uma mensagem clara. Se você ama, prove comprando algo. Foi o nascimento da lógica de consumo afetivo no Brasil. Então não foi qualquer data. Não é uma data qualquer. Isso foi muito bem pensado, muito bem planejado. O dia, a hora, o momento, a frase, as palavras. Isso acontece com qualquer vendinha de blusa. Com qualquer vendinha de tigrinho. Influencers, profissionais. Todos podem usar dessa técnica afetiva de venda. A pergunta é, aquilo que você vende, aquilo que você oferta, aquilo que você influencia as pessoas a fazerem, de fato é a verdade? De fato está relacionado com Deus? Com a verdade? De fato é aquilo que edifica a alma ou é vazio como as coisas pagãs? Então a gente precisa compreender isso no olhar católico. Porque o catolicismo, ele tem 20 séculos de história para nos ensinar. Ele não nasceu ontem, numa garagem de uma casa. Ele nasceu com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua catequese com os apóstolos, a sua ascensão, e depois com testemunho desses apóstolos e a intercessão do Espírito Santo, sempre conduzindo a igreja, os seus concílios, as suas encíclicas, o sumo pontífice, a sã doutrina. Né? Então, assim, você se considera uma pessoa minimamente que dá importância para a sua salvação, então é importante que você compreenda qual é essa religião que você defende, que você conhece, que você se identifica. Né? Então, nós precisamos olhar a partir deste prisma. Então, eu te convido a fazer esse olhar, mulher. Este olhar, com uma mulher bem inteligente, nós vamos entrar aqui, uma mulher. Então, por que dia 12 de junho? Então, a escolha da data 12 de junho, ela foi estratégica. É a véspera do dia de Santo Antônio, 13 de junho é Santo Antônio, tá? Conhecido como Santo Casamenteiro. Isso criava uma associação simbólica religiosa para um verniz de tradição cristã a uma festa sem raízes sagradas. Então, o que isso significa, mulher? Esse símbolo religioso, eles queriam associar ao Dia dos Namorados para que, na nossa cabeça, fosse tudo bem esse dia. Tudo certo a gente comemorar esse dia, o comércio fazer esse dia, tá tudo certo. Por quê? Porque a sociedade brasileira, ela é, em suma, católica. Então, a gente precisa encontrar um jeito de passar um verniz de sagrado, um verniz de católico em alguma data pagã, para que os católicos se enganem e caiam no bueiro. É para isso. Essa é a realidade. Então, o que se tinha ali? O que tem ali? O impulso da venda do dia de São João mantinha o comércio aquecido também. Então, assim, tudo está relacionado, porque o Brasil é o berço da civilização católica no Ocidente. Então, nós precisamos compreender que cada detalhe, cada impacto, cada escolha ideológica que acontece no Brasil não é por acaso. É feito como uma manobra de massa para compreender como funcionaria os países que também têm essa fé. Então, o Brasil, né, nossa terra querida, nossa terra abençoada, né, precisa dos nossos cuidados, para que a gente possa compreender qual de fato é a nossa identidade. Porque o Brasil é uma terra maravilhosa, uma pátria linda. Mas nós aqui, vivemos como irmãos na fé católica, que vem acima da pátria, porque a nossa pátria mais importante é a celeste. É esse o ensinamento da verdadeira Igreja Católica e é para esse lugar que nós estamos indo. E eu convido você aí a se aprofundar cada vez mais. Aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar alguns materiais de apoio, que também foram bases para que toda essa ressonância fosse feita, mas que você também pode acessar para que você discirna dentro do seu coração com os conhecimentos que você já tem sobre o que está acontecendo no nosso mundo, nas nossas famílias. Ok, mulher? Então tá tudo aí. Qual que é o impacto dessa data para o Brasil, tá? A campanha, ela deu tão certo que a data foi adotada por outros comerciantes se espalhando pelo Brasil inteiro. Não houve resistência popular, pois o apelo ao amor e ao consumo entrou facilmente na mentalidade da cultura da época. Então, assim, brasileiro, entendeu? Nos foi roubado muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. Críticas e discernimento, mulher. Diferente de festas religiosas com origem espiritual, o Dia dos Namorados no Brasil nasceu do marketing e não da fé. O uso da imagem de Santo Antônio como cupido cristão é uma distorção da sua missão real, que era de defesa da castidade, restauração do matrimônio e combate a heresias da época. Essa data se tornou um símbolo de comercialização do afeto, onde o amor é provado por meio de presentes, jantares, fotos, performance pública, status, né? As palavras-chave são essa comercialização de afeto. Em vez de ser uma celebração da vocação do matrimônio para influenciar os jovens a quererem, buscarem essa via, se santificarem com essa via, o Dia dos Namorados se tornou um ritual secular, ou seja, longe da igreja, longe dos princípios da igreja, de consumo,
onde o valor do amor é medido por aparências e bens materiais, esvaziando o amor de seu sentido sacramental e eterno. Mulher, comenta aqui pra mim se você já conheceu esse tipo de casal. Briga o ano todo, se odeia o ano todo, mas no Dia dos Namorados, investe dinheiro, energia e tempo, são 3 recursos limitados importantíssimos para nós, energia, dinheiro e tempo, em restaurante chique, em roupa bonita, em presente caro, em compartilhar essa alegria de consumo, em agora tá tudo bem, a gente é perfeito, longos e longos textos, e ai, minha vida, blá, blá. Quantas pessoas você conhece que vivem de aparências? E que essa data é para que esse ápice aconteça? E quantas pessoas se sentem mal por não viverem aquilo, ou nunca terem experimentado, ou neste ano não estarem vivendo aquilo? Então, assim, tudo faz parte de uma engenharia social muito bem pensada, para que você e eu esqueçamos as nossas raízes, esqueçamos a nossa identidade, esqueçamos quem somos e de onde somos e para onde vamos, que é mais importante ainda, para que nós possamos entrar nessa emboscada ideológica e consumista. Ok, mulher? Motivação direta, mulher. Influência do marketing americano, né? Então a ideia era simples. Vamos criar no Brasil o Dia do Amor que faça as pessoas provarem sentimentos comprando coisas. Olha só, provar sentimentos comprando as coisas, né? Motivação comercial, mulher. O estímulo ao consumo. Em junho, as vendas de varejo eram mais baixas. A campanha foi encomendada por lojas de exposições. Dória viu ali uma oportunidade, né? Assim como o Natal, né? Que tem aí os seus eventos de família, que utiliza também Papai Noel, né? Essa versão da Coca-Cola. Né? O amor agora ganharia também uma data lucrativa, olha só. Né? Então, esta é a cultura que nos foi influenciada. A influência ideológica, mulher. Essa cultura secular, burguesa e anticristã, João Dória representava assim, ó. Ele representava a elite liberal paulista que via a tradição católica como antiquada. Então, é de praxe, é de essência das sociedades discretas, né, que a tradição católica seja vista como antiquada, seja vista como algo antigo, algo ultrapassado, as coisas mudaram, o mundo mudou, a igreja tem que se atualizar, é tudo parte do modernismo, ok? Essa visão laica da cultura, que rejeita o matrimônio como um sacramento e o substitui por um namoro, que é esse afeto, essa modernidade sensualizada, tudo isso vem contra os valores católicos defendidos nos últimos 20 séculos. Então, assim, não é pouca coisa essa data do Dia dos Namorados. E quando ela surgiu, ela tinha um objetivo muito claro. Eu mesmo espero que você esteja se atualizando aí no seu coração. Quais são as influências simbólicas? Então, por exemplo, escolher 12 de junho, a data da véspera de Santo Antônio, é um golpe genial, porque envolve o santo casamenteiro, né, que eu sou popular, né, junto com essa propaganda. Então ele vira um garoto propaganda, né, desse lugar, e aí passa despercebido por muitos corações que não estão atentos ao que está acontecendo, né? Esse tipo de inversão simbólica entre as coisas que são católicas, que são cristãs, por coisas gnósticas, que tem a ver com naturalismo, que tem a ver com sentimentalismo, que tem a ver com o humano no centro, né? Isso vem muito das ideologias gnósticas, das ideologias das sociedades discretas, né? Então, assim, nós precisamos compreender quem são os nossos inimigos, né? Para que a gente possa entender minimamente como fugir deles ou como enfrentá-los, se for necessário. Ok, mulher? Resumo dessa influência. Então, João Dória foi influenciado por 3 forças. Primeiro, o marketing americano, a lógica capitalista, né, de consumo emocional, e a visão secularizante que despreza o amor como vocação e reduz o afeto a uma performance. Okay? Isso tudo foi embrulhado em um papel simbólico, cristianizado, com o nome de Santo Antônio, criando um cavalo de Troia cultural. Olha só, mulher, cavalo de Troia cultural. Aqui, mulher, eu colei esse símbolo aqui do olho grego, você sabe de onde é, gnóstico, né, das sociedades discretas. Então, da onde vem esse dó? Será que ele tinha envolvimento com essa sociedade? Será que ele tinha alguma coisa assim? Então, eu não sei. Eu sei que o filho dele foi fazer aqui um evento, uma palestra, dentro dessas lojas, e tudo que ele registrou para os Dias dos Namorados vai de encontro a esse naturalismo, vai de encontro a essa subversão, vai de encontro com todas essas linhas de sociedades discretas para laicizar, né, a nossa cultura, né? Então aqui eu coloquei até o símbolo do nosso querido Papai Noel, tá? Para que você compreenda que a ideia é sempre a mesma. Então, assim, ela vai repetindo, deu certo em um, ele repete, faz na outra, faz na outra, faz na outra, ok? Então, nós vamos passar aqui para esse ponto, ó. Antes da igreja, agora eu quero que você preste atenção, porque quando eu falo para você, mulher, que a mentalidade precisa ser católica para entender isso, é que nós partimos do ponto de vista da obediência, né? Então, o que a igreja sempre disse sobre isso? O que a igreja, com seu magistério, com a sua doutrina, com a sua tradição, ao longo de 20 séculos, ensinava sobre isso, e sempre a mesma coisa, porque a verdade é simples e ela não muda. Então, o que ela sempre diz? Qual é a nossa obediência enquanto leigos, né? Então, vamos entender o que a igreja sempre disse sobre isso, tá? Antes da igreja, o mês de fevereiro era marcado pela festa pagã Lupercalia, isso em Roma, tá? Em honra ao deus da fertilidade Luperco. Nessas festas, haviam rituais de nudez,
sorteios eróticos e violência simbólica, totalmente contrários à pureza cristã. O culto moderno ao amor erótico nesta data herda, olha só que profundo, herda o espírito da Lupercalia, ainda que em uma linguagem moderna, isso publicitária. Então, qual é a associação com esse paganismo romano? Nós estamos falando de Roma, nós estamos falando da sociedade que foi berço da cristandade, berço da cristianização, berço da Igreja Católica. Ali, Roma, essa festa, eles faziam sempre, para eles era normal, entendeu? E tudo ok, para eles era normal, mas depois da encarnação do Verbo, depois de todos os martírios dos apóstolos, depois da construção efetiva da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo na Terra, aquilo começou a ser visto como algo pagão, que não tinha os valores católicos de sempre, como uma vida modesta, uma vida humilde, uma vida recolhida, com a virtude da pureza, como todos os santos e o magistério perene da igreja sempre nos ensinou. Então, não era. Para eles era tudo normal, mas a igreja já não gostei daquilo ali, galera. Para mim, acho que aquilo lá não vai. E aí, o que a igreja resolveu fazer? E isso é de praxe. Isso acontece em várias datas, tá? Então, essa época dessa festa, decorava-se os lugares sagrados como a Gruta de Lupercal, no Monte Palatino, para eles, os romanos. Local onde, segundo a lenda, a loba amamentou Rômulo e Remo, tá? Vocês lembram dessa história, né? A origem da palavra vem de Lepercus, ligada a Lepercus fauno, divindade protetora do gado e da fertilidade. Então, assim, esses eram os deuses que eles acreditavam e os rituais que eles faziam nessas datas em fevereiro, que eram sacrifícios de cabra, unção de sangue com lã, corrida ritualística ao redor do Palatino, né? Celebrava-se por 3 dias, então de 13 de fevereiro, uma festa que era orgiástica, de passagem, saúde e fecundidade. Eles acreditavam que esse ritual, esta festa, é que providenciava para o resto do ano a fecundidade das suas mulheres, da sua terra, dos seus filhos. Então, essa era a crença deles. O que a Igreja Católica fez com essas festas pagãs, quando ela imperou, né? Ao longo dos séculos, a Igreja Católica não apenas condenou, mas substituiu ou cristianizou diversas festas pagãs, como a Lupercalia. Aqui está o que aconteceu com essa celebração em particular. Olha só, é de praxe a Igreja Católica resolver essas festas pagãs com uma cristianização. Então, a cristianização é vista pelos santos padres como uma purificação pelas almas que ainda praticam. Porque eu quero que você compreenda assim, mulher. Você é livre para estar lá e para estar aqui. Mas a partir do momento que você está aqui e proclama a fé verdadeira, então você precisa denunciar o que está lá, para que os seus não se percam, e ao mesmo tempo procurar alternativas para também purificar, com muita caridade, com muita esperança, muita fé, que essas pessoas também possam se converter. Então, a ideia do Natal, a ideia da Páscoa, também desse Dia dos Namorados, né? Vem daí, dessa subversão para que as coisas possam ser purificadas, né? Condenação e supressão da Lupércia, tá? Então, a Lupércia, que é essa festa pagã, era vista pela igreja como um ritual obsceno e supersticioso, ligado à fertilidade e aos deuses romanos pagãos. No final do século V, mulher, século V, entendeu? Não é? É profundidade, mulher, profundidade. O Papa Gelásio, pontificado de 492 a 496, condenou explicitamente a prática do Lupercalia. Uma carta famosa, ele ridicularizou os romanos cristãos que ainda queriam participar das festas, dizendo que era indigno para cristãos manterem tais costumes pagãos. Veja bem, mulher, liberdade. O Papa, ele é o sumo pontífice, a autoridade visível na terra, o pastor das ovelhas de Nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Ele diz aonde a ovelha vai, aonde a ovelha não vai. Se a ovelha quiser ir, é dela. Ela que se assume com o Senhor depois, entendeu? Mas ele é dever desse pontífice. Ali está o erro. Ali está a falta de Deus. Ali está o problema. Nós vivemos, mulher, uma decadência civilizacional nos últimos 65 anos, porque o nosso pontífice, que deveria ser a voz de Jesus na terra, sempre proclamando a verdade, sempre utilizando da doutrina de sempre respeitando a sucessão apostólica, sempre sendo essa cabeça, foi eclipsado. Então, se nós tivéssemos um Papa verdadeiro nos últimos 65 anos, nós não teríamos tantas confusões doutrinárias, tantas confusões ideológicas sobre identidade, sobre gênero, sobre famílias, sobre sexualidade, sobre vocação, como nós temos hoje. Então, mulher, até Pio XII nós consideramos como um Papa válido, né, que realmente era infalível no ensino da fé. Gelásio, já no século V, já mostrava o que de fato é ser um vigário de Jesus Cristo aqui na Terra. O que de fato é defender a fé católica, o que de fato é defender a verdade que nos foi revelada, de que Jesus Cristo é o Verbo encarnado,
é Deus concubstancial ao Pai. Enfim, aí o que o Papa fez? Para substituir a Lupercalia, o Papa Gelásio I instituiu no dia 14 de fevereiro como o dia de São Valentim, que foi um mártir cristão. A associação entre São Valentim e o amor romântico só virá séculos depois na Idade Média, especialmente no século XIV. Eu coloquei algumas outras datas também que foram purificadas com essa ideia de subverter, tá? Essas festas pagãs em algo que seja, de fato, uma purificação para esse momento, tá? Solstícios de inverno, né, que é o Natal, Lupercalia, Saturnália, que é o Advento, né? Ostara, que é a Páscoa, enfim, essas são algumas datas também nesse sentido. O sentido espiritual dessa substituição, tá? A igreja agia com o seguinte critério, muito simples, fácil de digerir e fácil de entender. Quando a gente compreende essa base, nós compreendemos por que a igreja sempre fez isso ao longo dos 20 séculos de história, né? Assim, ao invés de simplesmente proibir, ela muitas vezes substitui a festa por celebrações que são cristãs, que educassem os fiéis com uma nova pedagogia espiritual. Então, a igreja sempre se propôs a fazer isso, sempre se colocou nessa situação. Então, por isso que ela escolheu estrategicamente São Valentim para este dia, 14 de fevereiro, uma ideia de purificar essa data para aqueles que não estavam com essa mentalidade também. São Valentim, ele foi manipulado, assim como Santo Antônio aqui no Brasil também. Por quê? Não há registros de que ele tenha sido uma pessoa que dava bons conselhos para vocações de matrimônio, não tem nada que relacione o matrimônio ou a celebração do amor imortal, né, do amor mortal entre dois mortais, nesse sentido, com São Valentim. E aí, em 1969, a Igreja Conciliar, né, na época era a Igreja Conciliar, pós-Concílio Vaticano II, então a instalação dessa igreja, que se apresenta ao mundo como igreja católica, mas não segue o magistério perene de todos os tempos, não segue a tradição da verdadeira igreja católica, não segue, né, os fundamentos da fé católica. Então ela se colocou no direito de tirar, olha só, de tirar o dia que foi estipulado no século V pelo Papa Válido, né, onde tinha comemoração universal do santo São Valentim pelas suas virtudes, para purificar aquela data pagã, aquela festa que logo depois, hoje em dia, veio a ser o dia do Valentine's Day no mundo inteiro, ok? Esse conjunto de informações, eles nos mostra que o dia dos namorados, seja em fevereiro ou seja em junho, está firmado na deturpação do que é o amor. Não se celebra o amor verdadeiro, que é aquele que entrega, que tem sacrifício, que tem castidade, que tem propósito, mas celebra-se o afeto, que pode ser comprado, que precisa ser demonstrado com fotos, com jantares caros, com presentes, né? Esta lógica da nova ordem transforma o amor em um espetáculo vazio, drenando o seu valor espiritual. E o que aconteceu em 1969, que eles tiraram o nome de São Valentim dali?